A Bolívia tem um novo presidente. Trata-se de Luiz Arce, do movimento ao socialismo e afiliado político de Evo Morales. Ele venceu o primeiro turno das eleições presidenciais no último dia 18 de outubro, superando inclusive o ex-presidente Carlos Mesa, um dos principais nomes de centro do país. A sua vitória foi reconhecida pelos adversários antes mesmo de terminarem de contar os votos. Mas afinal, quem é Luiz Arce? E principalmente, o que essa vitória representa para o cenário político da Bolívia, nas relações com o Brasil e com o restante da América do Sul? É o que a gente vai te mostrar no Gazeta Notícias de hoje. Conhecido mais como Lúcio Arce, o novo presidente boliviano é um economista e professor universitário. Trabalhou no Banco Central da Bolívia e foi ministro da Economia do país durante os governos de Evo Morales. Tanto que, para muitos, ele é visto como o grande responsável pelo desenvolvimento econômico da Bolívia nesse período. Como um dos principais nomes do movimento ao socialismo, partido de Evo Morales, ele ajudou a desenhar as reformas que deram força à economia boliviana durante as últimas 2 décadas. Nesse período, o PIB do país saltou de 9 bilhões e meio de dólares para mais de 40 bilhões. Além disso, houve a queda da inflação e os índices de pobreza também caíram de 60% para 37%. Para isso, ele se focou em 3 grandes frentes: incentivar o mercado interno, garantir a estabilidade cambial e promover políticas de industrialização de recursos naturais. E uma das principais políticas adotadas foi a de nacionalizar empresas consideradas estratégicas e que haviam sido capitalizadas ou privatizadas. Só que esses resultados não passaram sem críticas ou suspeitas. Para a oposição, os números positivos eram muito mais um reflexo do boom das commodities no início dos anos 2000 do que realmente um resultado do trabalho da equipe econômica de Arce. Além disso, quando Evo Morales foi deposto, o governo de transição questionou também a diversificação da economia, alegando que a Bolívia continuava ainda muito dependente da venda de matéria-prima. Só que a vitória de Luiz Arce vai muito além de simplesmente trazer a esquerda de volta ao poder na Bolívia. Representa um retorno de Evo Morales ao país, literalmente falando. O ex-presidente estava exilado na Argentina desde dezembro e já disse que o seu retorno à Bolívia agora é só uma questão de tempo. Todos os dados conhecidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía dos pueblos. Ainda não dá para dizer o tamanho da influência que Evo Morales vai ter sobre Arce agora que ele é presidente. Durante a campanha, Luiz Fernando Camacho, um dos principais nomes da oposição, dizia que Luiz Arce não era um candidato, mas um fantoche de Evo Morales. E ao mesmo tempo, Evo já começa a falar em nós, mesmo antes de voltar à Bolívia. Defendeu um pacto de reconciliação entre partidos, classe trabalhadora e empresarial e chegou a dizer que, abre aspas, não somos vingativos e não somos revanchistas. Fecha aspas. E como ficam as relações com o Brasil agora que a esquerda voltou ao poder em La Paz? Bem, com a vitória do movimento ao socialismo, não é preciso ser nenhum grande especialista para imaginar uma relação mais distante entre os dois países, para dizer o mínimo. Mas se a gente for olhar para um lado mais otimista, o presidente Jair Bolsonaro se envolveu muito pouco nas eleições bolivianas, ao contrário do que a gente viu no ano passado com a Argentina. Isso pode pesar a favor de uma relação mais amistosa, já que a estratégia da Bolívia sempre foi mais de inclusão do que de combate. Além disso, Luiz Arce vai ter muito mais questões internas para resolver do que externas, o que pode fazer com que arranjar encrenca com o Brasil seja a menor das suas preocupações. Resta saber se Bolsonaro vai pensar da mesma forma. Essa lógica também se aplica aos demais países da América do Sul. Luiz Arce é considerado um político mais discreto e moderado do que Evo Morales, o que significa que ele deve se manter distante de grandes tensões. Em outras palavras, isso significa que ele dificilmente deve demonstrar um grande apoio ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, por exemplo. Mas agora é esperar e ver como o novo presidente da Bolívia vai acalmar os ânimos por lá depois de tudo que a gente viu no ano passado e ainda lidar com a crise atual e a pandemia. Bem, ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre a nova configuração da América do Sul agora que a esquerda voltou ao poder na Bolívia? Então acompanhe a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais!